Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo da série da leitura do Bhagavad Purana, o livro de Deus, a tradução do Śrīmad Bhagavatam, feita por Swami Tapasyananda. Tapasyanandaji, um venerável monge da Ordem Missão Ramakrishna, que foi durante muitos anos vice-presidente da Ordem. Ele faleceu no ano de 1991, foi um grande devoto, conheceu Sri Sarada Devi, Swami Brahmananda, Swami Shivananda. Foi uma pessoa de grande erudição e de grande devoção, e que na Ordem Missão Ramakrishna é responsável por uma espécie de defesa da legitimidade e da mais concreta validade da literatura purânica e do caminho devocional dentro das escolas vedânticas. Pode parecer, desnecessário, alguém ter que defender o caminho devocional, a interpretação das escolas devocionais vedânticas em uma instituição que tem o nome de Ramakrishna, que foi um devoto, que foi um professor de Bhakti, que foi alguém que disse que a religião desta época é Bhakti Yoga. Mas a Ordem Missão Ramakrishna, concebida por Swami Vivekananda, ela dilui muito Bhakti, dilui muito o ensinamento de Sri Ramakrishna no que diz respeito à ênfase de Bhakti, Então, o que nós temos na Ordem Missão Ramakrishna é uma espécie de filosofia que eles mesmos gostam de dizer, Ramakrishna Vivekananda. Isso significa dizer que é um pouco Ramakrishna, um pouco Vivekananda. E nesse sentido, então, que temos o estabelecimento do Neo-Vedanta, que é uma maneira de estabelecer que o Advaita Vedanta, o Kevala Advaita Vedanta, é o ápice das interpretações vedânticas, e as escolas do Vishishta Advaita Vedanta, do Dvaita Vedanta, ignorando aqui até mesmo a multiplicidade de outras escolas no meio do caminho disso, dos caminhos Beda a Beda, escolas de Vallabha, de Nirbhaka, de Chaitanya. Estabelecer isso, Então esse discurso do Neo-Vedanta, que é a proposição de Swami Vivekananda, que não é definitivamente o ensino de Sri Ramakrishna, é a proposição da Ordem Missão Ramakrishna. Então, na Ordem Missão Ramakrishna existem também, até hoje, aqueles que tentam dizer que não é válida essa proposição de uma hierarquização dos Vedantas, e que o Vedanta de Shankara, o Vedanta impessoal da não dualidade, o Kevala Advaita Vedanta, o monismo absoluto, é uma interpretação superior às outras escolas, definitivamente. Isso não pode ser aceito como uma verdade matemática. Então, Swami Tapasyananda, ele é alguém que tenta levantar o estandarte, da legitimidade profunda das escolas devocionais, e é nesse esforço que ele traduziu o Śrīmad Bhagavatam, o Bhagavad Purana. Ele fez uma tradução apenas, ele não estabeleceu nenhum bhashya, nenhum comentário, mas ele nos apresentou uma introdução muito positiva, muito necessária para uma compreensão do Bhagavad Purana, de um ponto de vista mais equilibrado, explicando as características fundamentais dessa obra, indicando que definitivamente ela é um livro, o Bhagavad Purana é uma obra sobre Bhakti, sobre devoção, mas é um tipo de exposição que pode trazer luz para o Jnani, para o Yogi e para o Bhakta, definitivamente. Então é muito interessante, a introdução. E aqui hoje estamos seguindo, nessa trajetória de ler o Bhagavad Purana conforme traduzido por Swami Tapasyananda. E no dia de hoje vamos chegar a um episódio muito importante, que é uma espécie de breve exposição, biografia de Narada Muni, o grande Rishi Narada. No episódio anterior, como vimos, tínhamos o dilema de Vyasadeva, o grande autor dos Vedas, um grande autor do Mahabharata, estava se sentindo
de alguma maneira inquieto na sua espiritualidade, porque percebia que, embora tivesse sido o veículo da transmissão dos maiores tratados espirituais da humanidade, naquele contexto védico, né? Ele percebia que faltava alguma coisa na sua obra. E então ele foi conversar com Narada Muni. E Narada expôs a ele que o problema era que seu trabalho, grandioso que era, falhava em destacar o sumo bonum, aquilo que é mais importante, aquilo que é o ápice, que é devoção ao Senhor, a pessoa suprema. E falar a respeito das glórias do Senhor, de suas formas, de seus passatempos transcendentais, de suas lilas, sobretudo no que diz respeito à aparição extraordinária de Sri Krishna. Então, Narada está explanando isso na parte que paramos de ler aqui, explicando por que Vyasa se sente assim, porque ele dedicou a sua mente luminosa, ele que é assim chamado, né, de a encarnação literária de Deus, para descrever coisas muito importantes, mas que não alcançavam o ápice, davam todos os meios para que se alcançassem os 4 purushastas da vida, né? Para se alcançar Artha, para se alcançar Kama, para se alcançar Dharma, para se alcançar Moksha, para se alcançar progresso, para se alcançar prazer, para se alcançar justiça, para se escapar do sofrimento. Todos esses objetivos humanos lícitos são abarcados pelo trabalho anterior de Vyasadeva. Mas, no que diz respeito a Bhakti, no 5º Purushastra, no objetivo supremo do Supremo, alcançar devoção e amor por Deus, que é superior a Moksha, que é superior a Dharma, que é superior a Artha, definitivamente, que é o supremo prazer, superior ao Kama das gunas duais. O 5º Purushastra é a devoção ao Senhor. Então Narada explicou isso para Vyasa. Não é? E aqui, então, e isso é a justificativa para a criação do Bhagavata Purana, ok? O que está faltando? Um livro que trate de Deus, seus avataras, das suas lilas, dos seus ensinamentos, da sua forma, de tudo que nos faz pensar em Deus profundamente, amorosamente. Caminho de Bhakti. E hoje, então, aqui vamos começar a ler, né, esta explanação a respeito dos antecedentes de Narada, os versículos 23 e 31 desse Skanda 6? Eu acho que sim. Então vamos começar. É Narada explicando para Vyasa a respeito da sua vida. Em meu nascimento anterior, em um kalpa, um ciclo cósmico, precedente, nasci como filho de uma serva, dentro de uma comunidade de ritualistas védicos. Ou seja, está querendo dizer que antes de ele ser o Narada Muni, aquele que vai pelos planetas, cantar como menestrel do amor divino, com a sua vina, a devoção ao Senhor Vishnu, antes disso, ele tinha nascido como filho de uma serva, dentro de uma comunidade de ritualistas védicos. Aqueles homens santos, embora dotados de equanimidade em sua visão, ficaram profundamente satisfeitos com meus serviços, especialmente ao verem que eu, embora apenas um menino, era desprovido de toda a inconstância e travessura infantil, disciplinado de poucas palavras, e os servia com dedicação e compreensão de suas necessidades. Ou seja, era um menininho, mas se comportava como uma personalidade muito madura. E aqueles homens santos perceberam o extraordinário disso. Ok? O que é servir a esses homens santos? Os homens santos orgulhosos que querem alguém servir? Não. Servir é trazer uma água, é trazer um pano, é colocar um livro na frente, é massagear os pés, é ouvir, né? Essas coisas. Tendo recebido permissão daqueles santos, participei uma vez dos restos do alimento deixado por eles. Purificado em mente por esse ato, desenvolvi o gosto pela vida devocional que aqueles santos seguiam. Então, aqui um ponto importante sobre Prasada.
Diz aqui Narada, naquela vida anterior a ele ter ganho um corpo de amor de Deus, ele então teve o privilégio de permitir comer o resto daqueles santos. Ou seja, comida foi oferecida a Deus como boga, como desfrute. Ela foi consagrada por Deus, porque Deus recebeu aquele oferecimento. Depois aqueles santos comeram praçada, misericórdia do Senhor. Só que eles deixaram o resto daquele praçada, esse marra praçada, então foi consumido pelo servidor Narada, o menino Narada. E aqui ele diz, através disso, de comer esse alimento sagrado, ele então purificou a mente para que fosse possível para ele desenvolver gosto pela vida devocional que aqueles santos seguiam. Então, você vê aqui a força sacramental, né? Existe poder dos sacramentos dentro da perspectiva hindu, dentro da perspectiva de Bhakti, completamente. Foi através daquele alimento que aquele menino, já extraordinário, desenvolveu um impulso para gostar da vida devocional. Veja, ele poderia compreender que era correto, ele poderia seguir por obediência, ele poderia seguir porque ele era especialmente disciplinado. Mas ele passou a receber, após ter recebido aquele praçada, marra praçada, alimento que sobrou dos santos, já tinha sido glorificado por Deus e sobrou dos santos, que são extensões de Deus, né? Bhagavata, Bhakta e Bhagavan são um. Então aquele devoto, aquele menino, comendo esse praçada, percebeu que a partir daí ele desenvolveu a alegria, o gosto pela vida devocional que aqueles santos viviam. Essa é a importância de um devoto, por exemplo, só comer praçada, né? Muito difícil pra gente. Muito difícil, né? Mas é muito notório que a nossa mente se purifica com esses atos. Pela bênção deles, pude ouvir diariamente seus encantadores relatos acerca da vida e das ações de Sri Krishna. Ouvindo com fé e atenção cada sílaba dessas narrativas, desenvolvi um sentimento de alegria e deleite no Senhor, cujas glórias são encantadoras de contemplar. Então, assim, ele percebe, né, que ele recebeu a bênção de poder ouvir os passatempos transcendentais do Senhor, sobretudo Sri Krishna. Ele fala aqui, né, acerca da vida de Sri Krishna. E tendo atenção a cada sílaba, ou seja, retendo tudo aquilo, ele conseguiu desenvolver esse sentimento de alegria. É sempre esse o ponto. Ele não está desenvolvendo um conhecimento enciclopédico. Ele não está desenvolvendo uma memória pura e simplesmente dos atos. Ele está desenvolvendo um sentimento de alegria e deleite no Senhor. Então essa que é a questão. O processo não é um processo mecânico. Ah, você ouviu, né? Então agora você sabe. Porque tem gente que é assim, né? Eu vou encher a minha casa de livros, eu vou ler tudo. Então, naturalmente, eu vou me tornar um rishi. Talvez um rishi. Mas um devoto, não. Um devoto é preciso ganhar amor. Então, há uma literatura que promove amor no coração. Essa literatura, quando sobretudo lida por santos, ela vai ter essa força, esse impacto de transformar no nosso coração, que é um coração de pedra, num coração derretido. Depois que esse deleite no Senhor se firmou em mim, minha mente jamais pôde se desligar dele, de glória tão amável. Nesse estado mental, percebi que todo o universo, em suas formas sutis e grosseiras, é gerado pela sua potência de Maya, nele mesmo. Aquele de quem até mesmo minha própria entidade individual, a Jiva, não tem existência separada. Veja, depois que ele angariou para si esse deleite no Senhor, firmou-se na mente dele algo que ele não pôde mais esquecer. A sua vinculação eterna, substancial, ontológica com este ser tão amável, o Senhor. Então aí, nesse estado, ele pôde perceber isso, né? Que todo o universo é manifestação da sua potência, do poder de Deus envolvido em Maya. Mas uma Maya a qual o Senhor nunca está abstraído. Então, assim, a própria identidade individual dele não pode existir independente do Supremo Senhor.
este amável da qual ele ouviu os passatempos transcendentais, ainda que o Senhor em si seja completamente independente. Ouvindo continuamente durante toda a primavera e a estação das chuvas, nos 3 períodos de sândia por dia, ou seja, os 6 liturgias diárias, as narrações santificantes das glórias do Senhor, proferidas por aqueles santos, surgiu em mim aquela poderosa devoção que extingue todas as tendências de tamas e rajas. Então, vamos ver aqui, meus amigos. O menino Nárada, o menino nascido daquela serva, que desde cedo servia aos devotos, ele era extraordinário, tá? De cara. Percebia-se nele uma tendência diferenciada de todas as crianças. Ele era sério, ele era contido, ele era focado, ele era amável, servidor daqueles santos, naturalmente. Isso já era extraordinário. Mas as graças de ser um amante de Deus, ele foi desenvolvendo a partir de sacramentos, recebendo praçada, amarra a praçada dos santos, através de contínuo ouvir, né? E de participar continuamente da vida daqueles santos. Então, né? Sadhusanga, Sadhuseva, Nama, Guna, Kirtana. Ele serviu aos santos, ele conviveu com os santos, ele ouviu e cantou os nomes do Senhor. Aí aconteceu o quê? Depois de bastante tempo, surgiu em mim, ele diz, aquela poderosa devoção que extingue as tendências de tamas e rajas. Veja, é um processo de extinção dessas gunas que não são a guna que provê devoção. Ainda que ele fosse extraordinário, originalmente extraordinário, esse processo foi necessário. Ele está descrevendo aqui um processo completo. Quando os santos de coração compassivo e misericordioso dispersaram-se após o período da catomácia, que é esse retiro, né? Retiro das monções, né? Retiro de 4 meses, transmitiram-me o conhecimento transcendente do Supremo Divino. Conhecimento do Senhor, que o próprio Senhor lhe havia revelado. Pois embora eu fosse um menino, reconheceram em mim um recipiente adequado e humilde, sem pecado, atento e autocontrolado, amoroso e obediente. Ou seja, ele se tornou um discípulo. Por quê? Porque ele tinha as qualidades do discípulo. Essas: humilde, sem pecado, atento, autocontrolado, amoroso e obediente. Ou seja, parte disso ele já era originalmente, mas ele dissolveu as características de tamas e rajas, e então ele pôde se tornar esse receptáculo. Por meio desse conhecimento pude obter a graça do onisciente, onipotente Senhor Vasudeva, pela qual a Jiva alcança a união com o seu próprio ser do Senhor Vasudeva, ok? Então, foi graças a esse tornar-se devoto, tornar-se discípulo, receber deles esse conhecimento, e aqui fundamentalmente está falando da importância do guru, né? Mas veja, é o guru santo. São aqueles que viviam imersos num processo de unidade com Deus, não é? Não é o sujeito que tem o título, né, a etiqueta, eu sou o Swami, eu sou o guru. Não, não é isso. Não é esse tipo de coisa. É outro tipo de coisa. É aqueles que vivem profundamente unidos a Deus. Esses transmitem, né? Como disse ele, Ramakrishna Paramahansa, é preciso ter um mandato. Muito bem. A glória do karma unido a Bhakti. Ó santos homens, o que está implícito nesta minha história é que o karma, a ação, quando dedicado à suprema pessoa, ao Senhor dos mundos e o ser que tudo abrange, tende a destruir as 3 espécies de miséria humana. Ou seja, quando nós agimos, as nossas atitudes e ações são dedicados ao Senhor Supremo, as nossas misérias humanas são destruídas. Isso ele percebeu, né, diz aqui, implícito na minha história, ou seja, está gravado na história daquele menino o processo de transformação. Pode-se perguntar como o karma, que é a causa de servidão, pode libertar o homem. Observai, substâncias como o ghee, a manteiga clarificada,
que isoladamente causam enfermidade quando ingeridas, não o fazem quando medicadas como ervas curativas. Do mesmo modo, embora o karma seja causa de servidão para o homem absorvido nele, por gerar novas tendências, esse mesmo karma, quando dedicado ao Senhor, torna-se um poder potente para destruir todas as tendências e conduz em direção a Deus. Todo o trabalho que o homem realiza em dedicação e para o prazer do Supremo Senhor gera conhecimento, jhana, unido à devoção, bhakti. Quando a ação é executada de acordo com os ensinamentos do Senhor, como os contidos no Gita, por exemplo, seus nomes e excelências são sempre lembrados simultaneamente com karma. Então aqui qual é o ponto? Karma é ação. Ação leva a consequências. Consequências levam a novos atos. Karma é então uma continuidade infindável de relações, né? De causa e efeito que nos fazem ficar presos sempre aqui. Como através da ação podemos nos libertar do samsara, do karma? Se as nossas ações são feitas como oferta a Deus. Quando nós retiramos o nosso egocentrismo e fazemos das ações um meio de serviço, elas geram em nós o quê? Conhecimento verdadeiro, jhana. Que é o quê? Por que é verdadeiro? Porque ele é unido à devoção. Veja como aqui não existe a possibilidade de você falar assim, não precisa isso de amar a Deus, não. O importante é você purificar a sua mente, é você fazer coisas que ajudem. Não, não tem como. Não existe esse ato purificado sem o amor a Deus. Esses outros atos sem amor a Deus podem até prover bons karmas. Não é verdade? O que faço, ó mestre, para alcançar a vida eterna? As escrituras dizem para você, querido. Não mata, não rouba, né? Faz isso e aquilo. E você vai estar bem. Não, mas eu quero algo mais do que isso. Isso eu já faço. Então você precisa abster-se de tudo e me seguir, disse o Senhor Jesus para aquele jovem, erudito, homem rico. Né? Então o ponto não é que é impossível não agir, como diz Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Você vai agir. Então por que não agir bem? Mas agir bem aqui no sentido de alcançar o Supremo Senhor, alcançar o quinto Purushastra, é desenvolver atos que promovam Bhakti. Isso é jhana verdadeiro. Saudações ao Supremo Senhor Vasudeva. Saudações a ele, Vasudeva, que se manifesta como a tríade de Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. São formas, manifestações do Senhor Vishnu. Aquele que oferece todas as suas ações em sacrifício ao Senhor do sacrifício. Ou seja, né, o sacrifício do fogo, ele é feito para o Senhor, né? O ser informe descrito nas escrituras sobre esta forma quádrupla, né? Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana e Vasudeva, né? Alcançará a intuição do Espírito Supremo. Ou seja, aquele que não pode ser compreendido de nenhuma forma, que é nirguna, além de todas as formas, não significa dizer destituído, impedido, vazio, zero, nada. Não é isso não, tá? É aquele que está além de qualquer qualificação que os nossos sentidos condicionados em dualidade podem definir. Esse tem também essas formas, não é? Que são descritas pelas escrituras, para que nós possamos justamente desenvolver amor e devoção a ele, alcançará a intuição do Espírito Supremo. Ó Santo Sábio, sabendo que cumpri suas instruções, ele me abençoou com o conhecimento, poderes divinos e devoção total a ele. Isso é Narada dizendo, né? Ele foi agraciado por Deus com esses poderes que ele manifesta em ser um grande instrutor dos sábios. Por causa disso. Ó tu, mestre das escrituras, empenha-te na descrição de suas glórias singulares. Ou seja, ó tu, mestre das escrituras, ó tu, Vyasa, empenha-se na descrição das glórias do Senhor, pois somente elas podem satisfazer as indagações dos aspirantes espirituais. Proclama que não há outro remédio para as aflições que repetidamente assolam os homens nesta existência mundana. Ou seja, a proclamação é muito clara, né? Qual é o sentido do trabalho de Narada aqui? Explicar para Vyasa que o sumo bonum,
aquilo que faltava, aquilo que porque ele sentia que não tinha completado o seu trabalho, era falar do Senhor, porque falar do Senhor, ouvir do Senhor, contemplar suas glórias, meditar nele, é aquilo que é o remédio para as aflições repetidas que assolam os homens na existência mundana. Não há outra coisa na existência condicionada que possa nos aliviar definitivamente, que não seja levar nossas mentes a Deus. Muito bem. Escândalo 1, capítulo 6. História de Nárada, continuação aqui. A história posterior de Nárada. Então Nárada contou, né, como foi. Ele nasceu, seu último nascimento mortal, digamos assim, aqui, né, condicionado. Filho de uma serva, estava servindo aos santos. Os santos perceberam que ele era especial, permitiram que ele convivesse mais com eles. Nesse convívio ele recebeu uma rapaçada, ele ouviu as glórias do Senhor, ele teve o benefício da iniciação e ele nisso cresceu em amor a Deus. A história de Nárada, continuação, a história posterior de Nárada, versículos de 1 a 14. Suta, né? Sutadeva, que é esse que está retransmitindo o Bhagavata, né? Vamos voltar, né? Primeiro, né? Suka recebeu de Vyasa, ok? Então Suka contou. Sukadeva Goswami. Aí contou para o rei Paraxite. Rei Paraxite moribundo recebeu. E aí Suta pega esse ensinamento que ia morrer com o rei e transmite para os sábios que estão querendo registrar escrituralmente o Bhagavata. Suta continuou. Ó santos homens, ouvindo acerca da origem dos feitos do divino sábio Nárada, Vyasa, o filho de Satyavati, voltou-se a dirigir-lhe a palavra. Vyasa disse: quando aqueles sábios mendicantes se dispersaram após o período da Caturmácia, o que fizeste tu, que eras apenas um menino, ó descendente de Brahma? Que fizeste durante o restante de tua vida naquele corpo? E, ao final, como abandonaste o corpo? Ó divino sábio, como é que a tua memória acerca dos acontecimentos de uma era passada não foi apagada? Acaso o tempo, que é o obliterador de todas as coisas, não o fez? Veja, perguntas incríveis, né? Vyasa ouviu a história de Nárada, falou onde ele nasceu, aquele menininho, filho de uma serva, conviveu com os santos, e em um dado momento ele angariou para si amor pela devoção. Aí Vyasa pergunta: tá, mas como é que foi isso? E depois que aqueles santos se dispersaram e você foi liberado, o que você fez? Você era um menino. Como é que você viveu? Como é que foi isso tudo? Aí ele diz: ó descendente de Brahma, porque Nárada é filho de Brahma. Brahma, o ser primeiro. Ok? Da qual ele recebe o conhecimento que ele passa. Então, Nárada, o que ele fez no restante da vida com aquele corpo mortal? E como que ele morreu? E como foi possível que ele, morrendo, mantivesse a permanência de sua memória? Se é justamente esse o processo que não acontece, né? Quando uma pessoa assume um outro corpo. Nárada respondeu: depois que os monges errantes me instruíram, se retiraram, o que eu fiz foi o seguinte: a minha mãe, uma mulher ignorante e simples serva, estava fortemente ligada a mim pelos laços do amor, pois eu era o seu único filho e não tinha outro amparo no mundo senão ela própria. Embora desejosa de minha proteção e bem-estar, ela era incapaz de proteger até a si mesma, pois não era uma pessoa livre. Vede, todo mundo carece de liberdade, é como uma marionete nas mãos do Senhor. Eu, que tinha então apenas 5 anos de idade e era totalmente ignorante acerca do vasto mundo, do tempo, do lugar e das condições de vida, permaneci naquela comunidade de védicos, presos a minha mãe pelos laços do amor. Um dia, quando ela saiu de casa à noite para ordenhar a vaca, aquela pobre e lamentável mulher foi mortalmente picada na perna por uma serpente, como que impelida pelo próprio Deus da morte. Considerando isso uma bênção disfarçada, concedida a mim pelo Senhor, que sabe o que é melhor para seus devotos, parti daquele lugar em direção ao norte. Ou seja, a mãe dele morreu e ele conseguiu então seguir em frente. Porque se não fosse assim, ele estaria preso a ela pelo devotado serviço de filho. Ok? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está querendo dizer que naquele estado hoje atual dele narrando, ele consegue perceber que essas relações, né, pais, filhos, irmãos, nação, identidade, sectarismos, elas são
amarras neste mundo. Isso não significa dizer que nós não devemos amar os nossos parentes, não devemos servir os nossos pais, não devemos ser patriotas e nada disso. Mas o ponto é que tudo isso deve ser visto até a página 3. Dentro do entendimento de que nós somos almas imortais e eternas parte do Senhor, nós devemos entender a capacidade de transcender isso como um avanço, sem faltar com os nossos compromissos, ok? Então, foi necessário que a mãe dele morresse para que ele seguisse. Ele não falou assim, não, eu sou uma alma eterna, você não é minha mãe, você apenas ajudou a gerar esse corpo, então não tem nada a ver com você. Não, isso seria um ato de um vagabundo, de um imundo, não de uma pessoa iluminada. Então, a partir do momento que ela morreu, ele pôde seguir em frente. Então ele partiu em direção ao norte. Passei por países prósperos com cidades, aldeias, fazendas leiteiras e minas, por regiões agrícolas, vilas situadas em planícies e bosques e árvores floridas, por vales montanhosos, selvas e florestas, por cadeias de montanhas cobertas de árvores despedaçadas por manadas errantes de elefantes e dotadas de abundante riqueza mineral, e por margens de lagos de água doce que ressoavam com o argulhar das aves e o zumbido de abelhas sobre o extenso campo de lótus e lírios de água. Por fim, alcancei uma vasta e densa floresta, impenetrável e assustadora, devido à vegetação espessa dos juncos, bambus e várias espécies de árvores, servindo de campo de recreio para serpentes, corujas, chacais e outras feras selvagens. Aqui passa por várias regiões da natureza do mundo que mostram esses aspectos, né? Sáticos, tamásicos e rajásicos do mundo, né? As riquezas, as regiões belas, as regiões tranquilas, a riqueza material, o desenvolvimento e também aquelas regiões inóspitas e perigosas e feias. A visão de Narada, a divina visão de Narada do que se seguiu. Versículos 15 a 29. Faminto e sedento, cansado de corpo e membros, revigorei-me banhando-me e bebendo as águas de um riacho na floresta. Naquele bosque solitário, sem qualquer vestígio do ser humano, sentei-me sob uma figueira de Bengala, Banyan. Vocês devem lembrar de outro personagem, né? E comecei a meditar sobre o Ser Supremo imanente e meu próprio ser, conforme instruído por meus mestres. Pouco a pouco, Srihari revelou-se em meu coração, enquanto eu meditava em seus pés lótus, com a mente tomada imóvel pela devoção e os olhos transbordando lágrimas nascidas da intensidade da aspiração. Com arrepios por todo o corpo, gerados pelo amor intenso, com a mente liberta de todas as dores e imersa na bem-aventurança, mergulhei em Samadhi, no qual desaparece a dualidade entre o observador e o observado. O Samadhi é isso, ok? Não tem mais a diferença entre um e outro. Uma completa unidade com Deus. Quando a forma do Senhor, que encanta a mente e destrói todas as tristezas, desapareceu subitamente da minha visão, ergui-me do meu assento profundamente angustiado. Ansioso por contemplá-lo novamente, concentrei minha mente no coração, mas não pude readquirir a visão e fui tomado pela angústia da frustração. Enquanto eu assim me esforçava novamente naquele lugar solitário, tentando mitigar minha dor, o Senhor, que está além de todas as palavras, falou as seguintes palavras em uma voz ao mesmo tempo doce e poderosa. Dei uma pausa aqui porque tive que abrir a porta para a Malane, uma cachorrinha aqui que estava querendo ouvir também essa parte tão especial. Disse o Senhor: nesta tua presente vida, ai de ti, não está aptos a ver-me. Eu não posso ser visto pelos yoguins que ainda não se libertaram completamente de todas as paixões do coração. Ó tu sem pecado, minha forma foi-te revelada apenas uma vez, para aumentar o teu anseio por ela. Aquele que anseia por mim, gradualmente abandona de seu coração todos os demais desejos. Abandonando este teu corpo impuro, tornar-te-ás meu assistente, pois tua mente foi firmemente estabelecida em mim, em virtude daquele breve serviço prestado aos santos. Nada poderá distrair teu intelecto que foi estabelecido em mim. Por minha bênção, essa tua convicção e lembrança não serão obliterados nem mesmo em catástrofes cósmicas como a dissolução e a criação dos mundos. Absolutamente sensacional, né?
Vamos aqui meditar em tudo isso. Narada Muni nasceu um menininho tão especial, filho de uma serva, que servia aos santos, aos sadhus, com um comportamento absolutamente extraordinário para uma criança. Sério, compenetrado, humilde, servidor. Os santos perceberam que ele era maravilhoso e diferenciado e trouxeram esse menininho para o seu seio. Então ele conviveu com os santos, teve Sadhusanga, Sadhuseva, e deles ouviu o nome e os passatempos do Senhor, Nama Guna Kirtana. As qualidades, cantou as qualidades e os nomes do Senhor. Recebeu deles o Mahaprasada, o resto de seus alimentos consagrados ao Senhor. Por essa graça passou a desenvolver amor genuíno pela devoção. Foi dispensado pelos sadhus com a bênção. Com essa bênção e com o amor a Deus, esperou o falecimento de sua mãe para poder ser liberado para caminhar pelo mundo, para meditar no Senhor, contemplando o mundo do seu poder ilusório, de sua Mahamaya, a qual ele já tinha percebido que era a energia do Senhor. Então, depois de exausto em caminhada, se refaz como o Senhor Buda, e debaixo de uma figueira medita na forma do Senhor, conforme ele aprendeu, e depois de algum tempo, o Senhor foi se revelando a ele no coração, e ele pôde ver a sua forma maravilhosa, e nisso entrou em completo êxtase, mas essa forma desapareceu de sua visão mental. E então ele ficou completamente desesperado e procurou voltar lá no coração para que o Senhor voltasse a aparecer para ele. Então ele não mais viu o Senhor, mas ouviu o Senhor dizendo para ele: eu permiti que você me visse nessa vida para que você tivesse tão profundo anseio por mim, tão profundo anseio pela minha forma, que você pudesse romper e vencer o que ainda falta no seu coração para que você seja completamente purificado e ao abandonar essa vida possa ser meu assistente eterno por todos os mundos. Então, vocês conseguem compreender a dimensão disso? Quem é Narada? E qual é o processo de se tornar amigo do Senhor? A qual falamos assim, às vezes você vê as pessoas falando, né? Eu já ouvi assim: mas eu pratico Japamala já há algum tempo e não desenvolvi profunda devoção. É verdade. É mesmo. Estamos falando disso, né? Desse processo cósmico. A promessa do Senhor é: mesmo depois que os mundos e universos se desfazerem e forem feitos de novo, você não esquecerá mais da sua constitucional posição de meu servo e assistente. Então, quando nós vemos na imagem, né, está o Senhor Vishnu Narayana deitado na Ananta Sesha, na cama de serpentes, está, né, a deusa da fortuna, Lakshmi, massageando seus pés, e está junto deles aquele maravilhoso Narada com a sua vina, contemplando e adorando o Senhor. Eternamente menestrel do amor divino. Meditou ele na forma do Senhor depois de ter alcançado o profundo deleite de fundir-se no seu resplendor. Depois de não mais perceber a diferença entre o observador e o observado, ele pôde contemplar o sumo bonum, o profundo e supremo prazer, além do brilho do Senhor, que é a sua forma. Foi lá, o estertor completo, ele alcançou a forma do Senhor. Então veja o quão grandioso é isso que está sendo descrito. Nada poderá distrair teu intelecto que foi estabelecido em mim. Por minha bênção, essa tua convicção e lembrança não serão obliterados nem mesmo em catástrofes cósmicas, como a dissolução e criação dos mundos. Tendo assim falado o grande ser, tendo assim falado Deus, tendo assim falado Vishnu, o Senhor de tudo cessou, manifestando-se apenas como som através de Akasha éter, embora sem corpo. E eu, que for objeto de sua misericórdia divina,
Curvei minha cabeça em reverente saudação àquele ser cuja grandeza transcendente ultrapassa toda a medida humana. Veja, Sri Ramakrishna diz, é necessário ver Deus. Não adianta saber sobre ele, não adianta ouvir, é preciso ver Deus. O que aconteceu com Narada? Ele teve um vislumbre, depois desapareceu, depois ele ouviu. Sabendo que ele vai ver de novo depois de ter alcançado o puro amor a Deus, Suddha Bhakti. Sem nenhum fiapo de algo que não seja amor puro e único a Deus. Quando o Sri Ramakrishna então nos diz assim, é preciso alcançar aqueles 3 apegos, o amor da mãezinha pelo filho recém-nascido, o amor da esposa casta pelo esposo, o amor do homem avarento pelas coisas do mundo combinados, ele diz, aí você está próximo de alcançar a visão do Senhor. O que ele está querendo dizer isso na sua linguagem amorosa, na sua linguagem calma, na sua linguagem esperançosa? Que o caminho para alcançar esse total amor por Deus é total, coisa que nós não podemos nem sequer imaginar em nossas vidas miseráveis de pessoas egoístas. Em nossas vidas miseráveis de pessoas egoístas que só pensamos em nós e achamos que somos devotos, é impossível alcançar esse pensamento, mas Sri Ramakrishna Paramahansa, seguindo o ensinamento de Narada, da qual ele diz, é Bhakti Yoga, este tempo, a religião desse tempo é Bhakti Yoga, e é Bhakti Yoga conforme Narada ensinou, por isso que é absolutamente incompreensível que a Ordem Missão Ramakrishna não dedique profunda atenção ao ensinamento de Narada, não dedique profunda atenção à leitura do Bhagavad Purana. Alguém vai dizer assim, mas tem vídeos, tem leituras sim, mas o essencial da Ordem Missão Ramakrishna é ensinar Advaita Vedanta. E isso que é o incompreensível, porque Sri Ramakrishna ensinou que a religião desta época é Bhakti conforme Narada, então deveríamos estar meditando sobre o selo do nome de Ramakrishna, sobre essas coisas, essencialmente. Então, aqui está dito, né? Narada ouviu isso, não teve mais a visão do Senhor, mas pôde perceber a sua presença. Ele se curvou para aquele ser cuja grandeza transcende, aquele ser cuja grandeza transcendente ultrapassa toda medida humana. Ultrapassa toda medida humana não significa dizer que não é, e não significa dizer muito menos que é você. Ridículo! Ridículo! Ser ridículo! Você não é Brahman! Você não é! Nunca será! Você se afasta completamente dele quando acha que é. Renunciando ao orgulho, ao ciúme e às outras paixões do coração, esperei a chegada do fim de minha vida, dedicando-me neste interim a proclamar em voz alta os nomes do Ser Infinito, sem qualquer senso de vergonha, a relembrar constantemente as santificantes e misteriosas ações do Senhor e a peregrinar de lugar em lugar, livre de tristeza e alegria em todas as situações da vida. Então, como foi que você viveu, Narada, até o fim de sua vida? Renunciando ao orgulho, ao ciúme e às outras paixões, ele esperou o final da sua vida, dedicando-se ao quê? A Kirtana, cantar os nomes do Senhor em voz alta sem vergonha, disse o Senhor Sri Ramakrishna. Certa vez, cantando e dançando com os fiéis, percebeu que Mahendranath Gupta estava tímido. E Thakur disse, impossível alcançar o Senhor se no seu coração tiver ódio, medo e vergonha. Do quê? Do nome. Retirado do contexto, parece que é um ódio genérico, parece que é um medo genérico, parece que é uma vergonha genérica, é a vergonha de discursar na faculdade, é o medo de altura, é o ódio contra o político. Não é verdade! É mentira!
As palavras de Sri Ramakrishna são a respeito do nome do Senhor. E é por isso que, com todos os problemas, com todas as simplificações grosseiras, com todas as dificuldades humanas, quando você percebe o movimento de Bhakti, que foi promovido aqui no Ocidente pelo movimento Hare Krishna, embora eu não esteja querendo dizer que Bhakti é verdadeiramente apenas aquilo, ou que ali não tenha distorções, mas é evidente que a declaração aberta e sincera de devoção ao Senhor aproxima-se muito mais desse ensino do que diluir o Senhor, o amor ao Senhor, como se isso fosse uma besteirinha para aquele que ainda é imaturo e tem que ficar ainda no primeiro degrau. Não, não e não. Não, não e não. O ensino da escada na qual amor a Deus é um degrau para se alcançar o eu sou aquilo é mentiroso, é errado, é tosco e é contrário a Sri Ramakrishna e é contrário a Narada Muni, é contrário a Bhagavad Purana. É contrário ao caminho do amor e da devoção. Não é possível conciliar. Então alguém pode dizer aqui, mas então Swami Vivekananda foi mal. Não, Swami Vivekananda foi muito puro. Swami Vivekananda foi muito santo. Swami Vivekananda foi muito empoderado pelo poder do Senhor. Mas Swami Vivekananda não era perfeito entendimento. Quem diz isso? Sri Ramakrishna, que diz, mãe, por qual razão eles não conseguem alcançar apenas mais de um kala de conhecimento? Thakur disse, como eles não entendem, eu terei que voltar. Quando Thakur disse que Naren, o futuro Swami Vivekananda, era puro como aquele pássaro que é chocado no céu e não toca a terra e voa antes para voltar à mãe, ele não estava falando do seu entendimento perfeito, estava falando da sua liberdade, luxúria e ganância. Ninguém pode questionar que Swamiji foi puríssimo em relação a isso e que a própria Ordem Missão Ramakrishna seja um modelo, um exemplo de pureza nesse sentido. Ninguém está questionando a seriedade, a dignidade, a honradez e vida santa no que diz respeito a esses aspectos. Mas no que diz respeito ao ensinamento, existe uma distorção grotesca desse princípio. Grotesca. Ó santo, para mim, cuja mente pura estava assim, totalmente imersa na contemplação de Krishna, livre de todos os desejos mundanos, a morte veio subitamente, como um relâmpago que surge do céu. Ele está explicando para o Vyasa, né? Como que ele morreu. Quando aquele Bhagavati Nitano, o corpo divino de Suda Sattva, adequado ao serviço do Senhor, foi gerado em mim, o corpo composto dos grosseiros elementos materiais caiu morto, com o esgotamento do quantum de karma parabrada responsável por minha encarnação anterior. Ou seja, aqui é fundamental, ok? Totalmente conciliado com o Sri Ramakrishna. Dificilmente você vai ouvir algum grande personalidade espiritual descrito isso como Sri Ramakrishna descreveu. O que diz Narada aqui? A morte veio repentinamente, ele estava pensando só em Deus, imerso no pensamento em Krishna, então ele morreu, desapareceu. Foi o quê? Aquele corpo divino de Sutta Sattva, aquele corpo puro sáttvico, foi gerado em mim, o corpo de amor, na qual Sri Ramakrishna disse, quando você alcançar Suda Bhakti, Deus dará a você um corpo de amor. Diz Thakur, com braços, pernas, órgãos genitais. O que ele estava querendo dizer com isso? Um corpo. Não é uma metáfora, não é uma poesia. Você será constituído de um corpo. Só que não é um corpo material, é um corpo espiritual. Se este servo do Senhor obteve o corpo espiritual, como que o Supremo Senhor que o manifestou não tem um corpo espiritual? É possível entender? É possível. É possível ir por outro caminho. Então o corpo material dele, feito da Prakriti, mantido pelo seu karma, esgotou-se porque não tinha mais karma e desapareceu. Mas ele foi dotado de um corpo eterno de servo.
A transformação de Narada. No fim do ciclo criativo, quando tudo foi recolhido ao estado causal e o Supremo Narayana repousava em sono cósmico sobre as águas causais, eu também fui absorvido nele, através de Brahma, o demiurgo, que buscava repouso no Senhor ao concluir suas tarefas criativas. Após o transcurso de 1000 anos divinos, não é 1000 anos não, tá? Isso aqui é um tempo incontável. Brahma despertou e retomou a atividade criadora. Quando de Brahman, eu também emergi, juntamente com os rishis, com os maritis e atris. Eu, que sou devotado à estrita observância do voto de castidade, fui agraciado pela misericórdia de Mahavishnu, com o poder de mover-me livremente e sem obstáculos por todo o universo, dentro dos 3 mundos e também além deles, até o reino transcendental. Tocando esta vina, dada pelo Senhor e dotada do poder de produzir automaticamente as diversas notas musicais, percorro o mundo cantando em harmonia as excelências do Senhor. Quando suas glórias são cantadas, ele, o Senhor, de fama e pés santificadores, manifesta-se em meu coração, como se respondesse prontamente ao chamado pelo próprio nome. A descrição dos feitos e atributos do Senhor é o único meio, um verdadeiro barco, para atravessar o oceano do Sansara para aqueles que são atormentados pelo desejo dos objetos dos sentidos. Os homens constantemente perturbados por paixões como luxúria e cobiça não são pacificados tão eficaz e prontamente pelas disciplinas iógicas, tais como Yama e Niyama, quanto pelo serviço ao Senhor. Em resposta às tuas perguntas, narrei-te todos os segredos sobre a minha origem e minhas ações para a tua satisfação e elevação espiritual. Ou seja, o que disse Narada, ele então foi constituído de um corpo de amor, ele passou a viver eternamente, só que o universo se desfez num ciclo de milhares e milhares e milhares e milhares de éons. Ele fez o quê? Ele retornou para a própria energia do Senhor. Mas quando o universo foi novamente criado em um novo ciclo pelo Brahma, pelo demiurgo, ele surgiu não como uma partícula, ele surgiu como o próprio Narada, eterno, nunca mais desperdiçado. Sri Ramakrishna disse: há aqueles que nasceram da semente de Vishnu e há aqueles que nasceram da semente de Shiva. Os que nasceram da semente de Vishnu são sempre eternamente devotos. Aqueles que nasceram da semente de Shiva são destinados a contemplar o impessoal, a contemplar o seu brilho, a sua refulgência. Os primeiros, os devotos de Vishnu, nunca são mais desfeitos, são eternos servos do Senhor. Já aqueles que são da natureza de Shiva retornam de ciclo em ciclo ao mundo, em um processo evolutivo. Diz Thakur, como aquele saco de sementes que a dona de casa guarda em casa para utilizar os temperos de tempos em tempos. Suta disse: após essa conversa com Vyasa, o sábio Narada, livre de todos os planos e pretensões egocêntricas, partiu dali entoando o nome do Senhor ao som de sua vina. Bendito seja esse divino sábio Narada, pois cantando com sua vina as excelências do Senhor, ele próprio permanece eternamente embriagado de amor divino, e ele alegra os corações dos seres afligidos pelas dores do mundo, glorificando o Santíssimo Senhor de glória encantadora. Bendito seja este divino sábio Narada. Que nós todos possamos ser capazes de contemplar a grandiosidade desse grande mestre, a grandiosidade desse parâmetro, e que possamos entender finalmente o sentido das palavras de Sri Ramakrishna, que diz: a religião desta época é Bhakti e a Bhakti conforme ensinado por Narada Muni. É isso, meus amigos. Findamos aqui esta leitura desta parte do Bhagavata Purana. Ainda estamos no início desse maravilhoso livro. Não sei quanto tempo terei nesta vida para poder fazer esse trabalho, mas todas as vezes que tivermos a oportunidade, vamos contemplar este serviço maravilhoso de Tapasya Nandji, que nos permitiu essa tradução tão limpa, tão bonita do Bhagavata Purana. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo de todo o coração que vocês acompanhem os vídeos anteriores para poderem estar situados no que estamos lendo aqui.
e que essas leituras promovam em vocês profundo deleite na devoção, profundo amor crescente pelo Senhor dos devotos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima leitura. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.